Entrou aí agora um espião estrangeiro. Foi. Só avisando que está Perigoso. gravando. Pode começar, menina. Eu? Então, eu inicio, né? Tá bom. Por favor. Bem-vindo, Neto. Eu até perguntei como é que ele gosta de ser chamado, né? Porque para a gente ficar mais próximo, porque aqui é uma rede de relacionamento e de colaboração, né? Então, seja muito bem-vindo, Neto. É com uma satisfação muito grande que eu, como idealizadora da rede, então pronto, a primeira rede colaborativa aqui do Estado, com vários segmentos de empresas, onde a gente tem um propósito de tornar o mundo colaborativo, né? A gente passou já um bom tempo, desde 2015, que a gente tem empunhado essa bandeira com a gente. Como eu falei para vocês, nós somos uma empresa 2.5 que tem propósito, né? E desde 2015 que a gente está trabalhando em rede, né, movimentando, e que nesse momento da pandemia, a gente houve um fortalecimento muito grande, porque foi muito bom, e acredito que muita gente compreendeu um grande valor de você trabalhar em rede, porque você tem um apoio. Então, você viu que você não estava sozinho. Nós tivemos um primeiro momento que estava todo mundo meio sem saber o que ia acontecer, né? Mas quando a gente se uniu, a gente ficou bem mais forte, muito mais acolhido, né? Então, foi um momento muito interessante de acolhimento que a gente teve na rede nesse momento, e veio à tona o tema da colaboração, que virou um tema de todo mundo, né? Todo mundo falando em colaboração, empresas que eram concorrentes falando em colaboração. Então, a gente está muito curiosa, todo mundo, para saber um pouco da sua história, que como eu estava conversando com você, fala muito disso, de colaboração, de relacionamento, fortalecimento de tudo isso, né? E a rede, agradeço a Norma pelo convite que ela fez a você, agradeço a você por ter aceito, porque nós realmente precisamos, muitas vezes, nesse momento, ouvir uma pessoa como você, para a gente ter também insights e saber como a gente vai prosseguir nessa nossa caminhada. Obrigada. Cíntia vai dar alguma palavrinha? Então, eu vou falar aqui. Pode ser, Simone? Assim. Está sem som. Posso falar? Pronto? Não, mas eu já continua sem som. Tenta novamente, a imagem está congelada para mim. Bom? Ok. Ouvindo bem, Cíntia. Ouvindo também. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Eu não estou ouvindo, não, mas já disseram que tem. Gostaria de agradecer a sua presença na rede. Não sei por quê. É uma grande satisfação e um motivo de honra, tá, para todos nós tê-lo falando da sua trajetória profissional. Além de ser um grande aprendizado para cada um de nós que estamos aqui presentes. E falar um pouco da rede colaborativa, então, pronto, é motivo de grande satisfação, tá? Por quê? Porque a rede tem um propósito grandioso, que, como a Silvana falou, é um propósito colaborativo, tornar o mundo mais colaborativo. E, além disso, a gente visa crescer junto com os nossos coligados e parceiros. E a rede, ela tem esse espírito colaborativo, apresenta valores, como que já foi falado, e valores muito humanizados, no sentido de compreender melhor o ser humano. E o que é essa rede? É um coletivo de empresas que contribui para o crescimento dos negócios de cada um dos coligados que fazem presente na rede.
Nesse tempo todo em que eu estou na rede, que vai fazer uns 3 anos, eu vejo muitas mudanças entre erros e acertos, tá certo? E sempre a gente visando o nosso melhor para os nossos coligados. E como eu estava conversando antes, a Silvana também enfatizou, no momento de pandemia, a gente sentiu um fortalecimento maior de todos os integrantes da rede, na diretoria, dos coligados, isso foi muito favorável. E de tudo que tem de negativo, a gente precisa tirar o positivo. E o positivo foi justamente isso, foi a nossa integração, foram implementadas muitas ações e a rede cresceu, a rede apareceu. A rede hoje está em outro momento. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado a minha gratidão à sua presença e gratidão a todos vocês que, direta ou indiretamente, contribuem para o crescimento da rede. Então, pronto. Bom, então, agora, não sobrou muita coisa para eu falar, não, porque a Silvana e a Cíntia já disseram todos os propósitos, mas eu quero ratificar aqui, em nome da Rede Então Pronto, a gentileza de você ter aceito o convite, porque você é uma personalidade que inspira, e já traz no seu DNA a marca do empreendedor, porque existem aqueles que são só empresários, mas tem aqueles que são empresários e também sabem agregar o empreendedorismo. E você traz isso de uma maneira muito forte e, ao mesmo tempo, muito discreta. Quando a gente entra no Mercadinho São Luís, a gente percebe que tem algo mais. E esse algo mais não é fruto apenas de quem está entrando, é fruto de quem está recebendo. Então, sem você perceber, você consegue dar a um supermercado algo que é grande, um sentimento de acolhida do que é pequeno. Então, é um supermercado que é carinhosamente conhecido como mercadinho. Isso aí, por si só, já é uma singularidade. E quando o seu nome foi lembrado, toda a diretoria da rede celebrou a sua resposta positiva para esse momento. Porque você, Neto, e eu não estou jogando loas, porque você já recebeu vários outros prêmios, você já é uma personalidade reconhecida em todo o estado e no Brasil, mas, assim, o que precisa ser dito você é um empresário ético. Você traz dentro dos seus negócios, nas suas atuações, uma postura sempre leal aos seus princípios, à sua família. Você é uma pessoa que preserva a qualidade de vida, tudo que você faz dentro do mercantil, do Mercadinho São Luís, passa por essa história, sabe? É uma história sua, da preocupação com os produtos que estão sendo apresentados, da preocupação com o atendimento que aquelas pessoas, os clientes vão estar recebendo, da preocupação com os seus colaboradores, porque quando a gente está lá, a gente percebe que as pessoas são felizes. Nós queremos ser clientes dos Mercadinhos São Luís, porque lá o nosso espírito encontra alegria. E isso não é apenas um projeto ou um marketing especial, não, é o reflexo do que foi o seu tio e do que você absorveu, porque você é assim. Então, você é uma figura que inspira a nós que fazemos a rede, porque nós queremos pessoas dessa forma. Nós queremos pessoas que olhem nos olhos quando estão falando conosco, nós queremos pessoas que defendam princípios sólidos, nós queremos profissionais, empresários, empreendedores éticos, e nós queremos pessoas que entendam o sentido da colaboração, porque colaborar não significa fazer de graça ou tomar lá da cá. Colaborar, como a Silvana muito bem disse, ele passa por ser esse sentimento de rede, onde cada nó, onde cada um que se dá a mão é aquela rede do pescador. Significa que a gente está trazendo junto, que a gente está somando. Então, essa sexta-feira, Dia dos Namorados, né, é uma data especial, porque talvez você não saiba, eu não sei se também já lhe falaram, com a sua apresentação, nós também estamos num momento diferenciado da rede. Você está abrindo esse momento diferenciado de partilha, de colaboração,
nesse intercâmbio de ideias, de expertises. Então, assim, é um privilégio, e obviamente que eu vou já sair de cena porque eu quero aprender, aprender e aprender. E no final lhe aplaudir, porque por onde você passar, pode ter certeza que eu já estarei aplaudindo e ecoando o quão rico você é. Obrigada. Norma, eu já posso ir embora, né? Já ouvi tanta coisa boa aqui, né? Que não o Lucas já está mandando recado aqui para mim, por isso que eu estou olhando aqui Ah, ele está falando aqui que o Tavinho está aí. Tavinho está onde aí, que eu não estou vendo o Tavinho? Tavinho é um grande amigo. Ele entrou já assim também, está aí conosco. Ah, cheiro, Tavinho. Então, é porque vocês aparecem tão pequenininhos aqui para mim, que às vezes eu fico tentando aproximar aqui assim para tentar identificar. Então, perdão se eu não reconhecer alguém, já peço desculpa aqui de antemão. Hein, Neto? Oi. Pede para aí na própria tela do teu computador, pede para aumentar o zoom, que aí as imagens vão ficar maiores. Tá. Não, mas tá bem assim, eu estou vendo tanta gente. Não me pede para mexer, não, por favor. Combinado. Deixa eu assim, deixa o matuto, tá certo? Então, quando a Norma me fez o convite para vir para cá, para conversar com vocês, eu primeiro não identifiquei, não sabia para quem era. Mas, Norma, será que eu vou ter algum conteúdo aí para contar? E ela você tem, ela me dá aquele queixo. Você é bacana, falou tudo aí que ela já falou aí agora. Aí eu acreditei, sabe? Aí eu vim aqui, então o que eu vou contar lá é uma historinha não do Neto, não é essa história, né? É a história do Mercadinho, né? E aqui, obviamente que eu faço parte dela, meu irmão faz parte dela, e já começando a história, né? Falando de Neto, eu vou começar pelo meu avô. Pouca gente sabe, mas a gente já está... a nossa história daqui a 6 anos fazem 100 anos, né? Então, entendi o momento como um momento colaborativo, que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso também aqui mas um momento de crises, né? Então, uma empresa que tem 100 anos, eu não vou poder falar muito do começo da empresa, né? Mas é uma empresa que passou pela Segunda Guerra, é pela empresa que passou pela a quebra da Bolsa de Nova York, né? Por todas as secas que o Ceará teve, as maiores e tal. Então, nós temos muita história para contar dentro de crise também. Mas antes de fazer isso, nós temos hoje, só para dar uma pequena ideia para vocês, 2.200 funcionários. Nós temos mais de 90 anos de história, nós estamos passando agora para a 4ª geração. Nós temos 50 anos de varejo, aproximadamente, ainda não completou os 50 anos. Nós somos a empresa do ramo, do segmento de supermercado mais antiga do Ceará. Somos uma das empresas do segmento mais antiga do Brasil. Obviamente que em 1926 não tinha supermercado, não existia, mas já fazia um pouco desse papel, né, de abastecimento. Antes de falar um pouco disso, eu vou falar também de missão e de valores. Como a Norma estava conversando antes, que conheceu meu tio, a Silvana também conheceu. Me confirma, Silvana? Conheci. Conheceu meu tio. Né? E aqui, com certeza, vai ter outros que também conheceram. Né? E quando a gente fala de missão e de valores, quem o conheceu vai estar lembrando dele. A missão da gente é uma coisa tão bobinha, mais simples, né? Mas que a gente cumpre ela todo dia, né? Que é atender de forma única, compartilhando orgulho e felicidade. Quem conheceu o João Melo sabe que a gente está falando é dele.
né? E falando dele, nós estamos falando do Mercadinho. Né? O Rômulo está fazendo sinal de positivo ali, né? Que é exatamente isso. Isso era o João. Né? Isso mais ou menos no ano 2000, a gente começou a sentir que o João faleceu em 2008. E a gente começou a sentir a ausência dele. E a gente desenvolveu esse trabalho de ver missão e valores da empresa para esse momento que a gente vive hoje, não pela crise, obviamente, mas por tudo que significa o Mercadinho. Os valores, o primeiro é gente. O segundo é simplicidade. O terceiro é transparência. O quarto é confiança. O quinto é união. E o sexto é aperfeiçoamento. Né? Então, são esses valores do Mercadinho, que também significa o João Melo. Né? Então, é desse princípio que a gente vai estar falando. E falando desses valores, que eu não conheci tanto meu avô, né? Mas eu ainda o conheci, porque eu morava fora, eu morava no Rio, mas conheci através da história. Né? Então, ele tinha lá o seu armazém de secos e molhados, na Conde Deu, e era um armazém que abastecia Fortaleza. Para vocês terem ideia, nesse período devia ter 80 mil pessoas, devia ser um crato, né? Era o que era Fortaleza em 1920, por aí. E o abastecimento de alimentos era feito através de fazendas, né? Fortaleza era cercada, a área agrária era muito forte, né? Então ele vendia para essas mercearias das fazendas, que por sua vez vendia para os seus funcionários, que vendiam e para os seus parentes também. Era a forma de abastecimento, funcionava assim. Ele vendia arroz, feijão, açúcar, farinha, carne em conserva, pilha, revólver, espingarda, arame farpado, bala, né? Ou seja, ele tinha que abastecer a fazenda como todo. Então, ele misturava essas coisas todas, por isso era armazém de secos e molhados, e ele fazia bem esse papel. E tem uma historinha dele bacana também, que vai simbolizar muito do que foi Tio João para quem conheceu. E aqui já fica um convite para vocês conhecerem o nosso memorial, que conta a história do João Melo, e tem uma carta lá bacana, escrita sobre o João, ainda na infância, e aí mostra os valores do meu avô também, né, de que o Caba passou, um amigo do Tio João de 7 anos de idade, na época, foi passar o dia na casa do meu avô. E o Tio João tinha um brinquedo que, para a época, era o Bambambam, que era o Velocipede, né? Um brinquedozinho. E ele passou o dia todo brincando com esse Velocipede do meu tio, tal, até que chegou a hora de ir embora. Na hora de ir embora, o moleque, amigo do Tio João, começa a chorar, porque não queria largar o Velocipede. Aí meu avô chega para o moleque e pergunta assim: por que você está chorando? Não, por causa do Velocipede, meu pai está me chamando para ir embora, eu não posso. Ele: não se preocupe, não. O João lhe dá o Velocipede. Né? E o João deu o Velocipede. E ele ficou chorando, mas deu o Velocipede. Né? E o escritor era Estênio Titara. Essa carta foi escrita para o Diário do Nordeste, ela está lá num quadrozinho lá nosso, e ele fazia uma relação muito bacana, ele contando essa história, de que isso foi a formação do João, onde ele ligava que os valores materiais não tinham importância nenhuma para ele, realmente não tinham. Quem o conheceu sabe disso. Né? Os valores que ele tinha, e aí entra a gente como o primeiro valor da empresa, né? Eram as pessoas. Isso é que ele valorizava, isso é que ele gostava. Né? Então, fica aqui o convite já, na Oliveira Paiva 170, todos conheceram o memorial do Tio João, que é uma coisa fantástica no sentido de história. Também, quem não quiser ir, pode procurar no YouTube, que estão lá, tem 2 filmezinhos bacanas. Eu prefiro ao vivo, porque tem outros pontos. Mas quem quiser ir digitalmente, já que a gente está na era do digital, né, entramos na era do digital, pode fazê-lo também. Né? Então, a gente vai programar, viu, João? Viu, Neto? A gente vai programar uma visita da rede um dia lá, certo? Sem dúvida, vai ser um prazer. Viu? Vou estar lá para receber todo mundo, vai ser
Vai ser bacana. Tem muita gente aqui que eu já vi aparecendo, aparece e some, que já conhece lá o nosso memorial. Mas vamos todos juntos, eu faço questão de recebê-los. Essa história do tio João, ela vai até... Ele entra na empresa em 33, aliás, ele nasce em 33, com 15 anos, ele já estava, com 11 anos, ele já estava trabalhando. 68, meu avô acaba falecendo. Mais uma vez, o tio João naquela época era muito tradicional, as empresas, Fortaleza não crescia tanto, não tinha aquela expansão, não era uma coisa como é hoje, né? Hoje a gente é a primeira cidade do Nordeste, né? Fortaleza passou Recife e passou Salvador em PIB, né? Mas na época ela não crescia tanto, então quem tinha seus negócios, pegava o lucro no final do ano, comprava um imóvelzinho, era mais ou menos assim que fazia a vida. Então, quando o meu avô faleceu, ele tinha um pequeno armazém, que nós chamávamos de atacado, e várias casas, né? Então, foi feito assim, eram 4 mulheres e um homem. O homem, tio João, eu fico com o armazém e vocês ficam com imóveis. Foi mais ou menos assim. E quem fizesse a conta, naquela época a empresa não valia nada, né? Os imóveis valiam muito mais do que o armazém. E assim ele fez. Então era exatamente esse negócio. Se tinha coisa, eu estava brincando aqui, que o tio João era um machista do bem, né? Era um machista bom, era um machista bacana, né? Mas ele tinha aquela coisa do provedor mesmo. Então, não, eu fico com o trabalho, vocês ficam com os bens. E assim foi feita a partilha na época, né? Minha mãe recebeu lá não sei quantas casas, a minha tia outras e tal, e o tio João recebeu o Pepino, que era a empresa, né? E assim ele começou a tocar. Dentro desse tocar a empresa, ele tem um áudio também gravado, que também está no memorial. Em 1972, ele está na praia num domingo, né? E ele olha para aquela quantidade de gente na praia e fala assim, cara, eu tenho lá meu armazém, eu não vendo nada de arroz lá, com essa quantidade de gente que tem aqui, consome muito mais arroz do que eu estou fazendo, eu vou botar o varejo. E aí ele decide botar o primeiro mercadinho, né? Quem conhece o tio João fala que essa história é mentira, porque ele jamais estaria no domingo na praia. Por mais tradicional que fosse, ele não estaria no domingo na praia, mas é verdade. Na verdade, o que ele estava fazendo na praia no domingo, e ele não aguentava mais fazer isso, era abastecer navio. Naquela época, navio se abastecia lá na praia do Mucuripe. Você pegava os barquinhos, né, e ia até aquela escada vizinha do navio, aquela escada que sobe na lateral, e ele tinha que subir ali com a mercadoria nas costas. Então ele não aguentava mais subir naquela cordinha, balançando lá, enjoava, aquela coisa toda. Eu tenho que inventar outra coisa. Inventou o mercadinho. E mercadinho era exatamente... Todos nós temos o mercadinho na nossa infância. Todos nós tínhamos o mercadinho que a gente se dirigia para... mercadinho São Joaquim, né? Ia pegar alguma coisa lá, ia se abastecer de alguma forma. Todos nós tivemos um mercadinho vizinho, não São Luís, mas era na cabeça dele, ele também teve um mercadinho vizinho, e ele ia botar o mercadinho, que era dentro de um posto de gasolina. Hoje poderia ser confundido com uma loja de conveniência, né? Essa primeira loja foi na Santos Dumont. Hoje o posto está fechado, era um posto da Petrobras, na Via Férrea com Santos Dumont, né? O novo Via Férrea, né? A Via Expressa, né? Então, ficava exatamente dentro daquele posto. O vizinho desse mercadinho, o primeiro vizinho, foi o Beto Studas, né? O tio João foi lá bater na porta do Beto, olha, eu posso botar um mercadinho aqui e tal, e o Beto é cliente desde aquela época, está até hoje conosco, graças a Deus, né? E ali começa a nossa história, né? E de lá para cá, foi abrindo o primeiro mercadinho, abriu o segundo mercadinho, o terceiro mercadinho. No terceiro mercadinho eu entrei dentro da empresa, começo a trabalhar com ele, na verdade, aí indo um pouquinho para a minha história, eu nasci no Rio, aos 15 anos, meu pai
faleceu. Éramos 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Minha mãe, o meu irmão mais velho na época, estava em torno de 18, 19 anos, e era quem poderia tocar um negócio do meu pai, que na verdade o negócio do meu pai era o meu pai. Ele tinha uma lapidação de pedras preciosas, né, no Rio de Janeiro. Era Lapidação Fortaleza, lá na Avenida Rio Branco. Com a ausência dele, o negócio foi para o espaço também, né? E foi buscar. O meu tio foi ao Rio de Janeiro, viu a situação da minha mãe, com 6 filhos, com a empresa quebrada, ou que não estava quebrada ainda, mas queria quebrar. E ele, olha, casa, comida e roupa lavada, quem quiser ir, vai. Né? Aí meus 2 irmãos mais velhos, minha irmã e meu irmão, já tinham começado alguma vida no Rio de Janeiro, eles continuaram no Rio de Janeiro. Eu não vim para cá, eu fui para o Piauí. E no Piauí, junto com outro tio, quer dizer, a família foi toda separada, a família foi toda desmembrada, nesse sentido. Ficou 2 filhos no Rio, um no Piauí, e outros 3 aqui, que eram os 3 caçulas, né, os 3 menores. E indo para o Piauí, vim passar umas férias aqui, no meio do ano, e o tio João me pegou e durante essas férias, né, que para mim seria férias, ele, não, você vai ficar aqui de férias, não. Você vai ficar aqui junto comigo. E eu passei o mês inteiro rodando com ele, daí eu tive uma aproximação maior, ele já tinha uma aproximação comigo, toda a vida que ele ia ao Rio de Janeiro, ele me pegava para andar com ele, eu era o cicerone dele, o guia, né, no Rio de Janeiro. E eu não entendi, ele sempre teve alguma ligação comigo que era além do sobrinho. Era alguma coisa, falava para ele, e eu gostava, achava aquele cara grandão, bacana. A gente entrava dentro do ônibus, Norma, no Rio. Naquela época, pra vocês terem ideia, eu já tinha sido assaltado 3 vezes no Rio de Janeiro, né, com 15 anos, para você ver como é que era o negócio lá naquela época. Aqui não se falava nem de lá. Quando eu cheguei aqui, achava os ladrões daqui tão bestos, né, que eu acabei sendo assaltado aqui 3 vezes também, né? Mas voltando para o Rio de Janeiro, ele saía dentro do ônibus comigo para ir para algum canto, ele enfiava a mão no bolso e tirava horror de dinheiro na mão aqui assim, para pagar a passagem. Aí o tio João não dá vacilo aqui não, cara, tá dando bobeira aqui e tal, porque ele mostrava aquele horror de dinheiro, ele não estava nem aí, né? E assim ele tinha essa relação comigo. Então, no final desse mês que eu vim passar férias aqui, eu recebi meu primeiro salário, né? Então, não sei nem quanto era, não sei nem acho que seria um salário mínimo, nem nada disso, mas eu recebi um dinheirinho. Eu fiquei tão feliz com aquele dinheiro que eu nunca tinha visto, né, dinheiro naquela quantidade. Para mim era coisa fabulosa, né? Porque a minha despesa era cigarro, né? Então, eu fumava. Então, qual era a tua despesa? Era cigarro e no final de semana, alguma coisa assim. Então, e assim foi feito. Até que chegou o final do ano, eu vim para cá e comecei a trabalhar com ele mesmo. Isso, Mercadinho, tinham 3 lojas. Nenhuma das 3 existe mais. A Siri está conversando aqui comigo, aqui do lado, né? Uma era na Santos Dumont, essa loja, vizinha Via Expressa. A outra era na 13 de Maio, hoje funciona uma livraria, e a outra era na Dom Rego de Medeiros, que nem Dom Rego de Medeiros é mais hoje, na Parquelândia, né? Então, essas 3 lojas foram o nosso começo. Eu entro nessa época, na loja, e aí a gente vem num crescimento, na época tinham 2 grandes redes, né, que era Mercantil São José, a Norma falou até ali do mercantil, fazer o mercantil, comprando no São Luís, você pode fazer qualquer coisa, viu, Norma? Mercantil, feira, do jeito que você quiser, pode fazer. Não tem problema nenhum, tem que ser no São Luís, né? E o Ronce, né? Para vocês terem ideia do que é o Ronce, né? Aliás, os 2. O mercantil tem uma inauguração dele, da loja da Bezerra de Menezes, que era um dos Ximenes, eu não sei exatamente quem, que era o presidente na época, andando num carro com o governador do lado,
entre as gôndolas do supermercado, para vocês terem ideia do que era o mercantil naquela época. Né? E o Ronce, que chegou a ter o terceiro cartão de crédito do Brasil. Né? Para vocês terem ideia do tamanho e do volume. E todas as lojas até hoje são supermercados, né? Para você também. E dentro desse mercado, os dois foram tendo alguma mercantil, acabou sendo vendido para o Pão de Açúcar, né? E o Ronce acabou não vendendo e acabou tendo todas as dificuldades que a gente enxergou, lamentavelmente, e dentro desse vácuo o mercadinho foi crescendo. Foi crescendo a ponto na década de 90, houve um ensaio do Pão de Açúcar de nos vender as lojas daqui para a gente, do Pão de Açúcar, né, na década de 90. Vocês terem ideia do que era aquele mercado, a gente crescendo mais na força do que na gestão, né? E aí vem todos um pouquinho do que nós estamos vivendo hoje, né? Mas era um pouquinho. Eu confesso que eu nunca vivi nada semelhante ao Covid de hoje. A gente vai já falar sobre isso. Mas vivemos aqui, eu fiz aqui uma relação de crises, né? Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor, Plano Real, né? Era plano que não acabava mais, né? Muitos não vão lembrar, mas outros vão lembrar que nós tínhamos uma inflação, hoje nós estamos falando de uma inflação de 3% ao ano, nós tínhamos a inflação de 80% ao mês, né? Então vocês imaginam que loucura era isso, e sem tecnologia, ou seja, era tudo marcado na etiqueta, né? Você tinha que registrar produto a produto, controle zero, né? Então era uma loucura aquilo ali, a inflação. Só que a gente aprendeu a viver com caos, aprendeu a viver com essa inflação maluca de remarcar preço todo dia. Era uma coisa de louco, né? Supermercado era assim. Eu tinha um amigo de supermercado que ele falava que a venda de supermercado era que nem a menstruação da mulher. Vem 7 dias por mês e acabava, né? Então, eram 7 dias de loja lotada, né? E depois não tinha, porque quem não comprasse naquela época, o dinheiro não valia mais nada. Então, você só vendia durante aquele mês, durante aqueles primeiros 7 dias, né? Então, isso era uma loucura, era assim que funcionava e assim que a gente aprendeu a trabalhar. Quando veio a estabilidade, o Plano Real, que trouxe a inflação para os 10% ao mês, no primeiro momento, depois ela diminuiu mais, mas no primeiro ano foi em torno de 1994 a 10% ao mês, o que era uma inflação alta ainda, né? Para hoje é absurda, né? Mas para a época era maravilha. E aí a gente desaprendeu, não sabia mais marcar, né? Então aí eu fui uma convenção da Abras, no Rio de Janeiro, onde um empresário americano, no final da década dos anos 80, no começo dos anos 90. Ele falou assim, para 500 empresários dentro de uma sala, todos do setor do supermercado. Ele falou, olha, na próxima década, 95% das empresas que estão aqui presentes não existirão. E ele estava certo. E a gente quase foi para dentro dos 95%. Nós ficamos nos 5%. Era uma loucura esse negócio, porque quando você travou a inflação, a gente não sabia mais quanto é que deveria marcar numa lata de óleo de soja. A gente se perdeu dentro desse princípio. Então, teve que ser reinventado. Nessa, quase o Pão de Açúcar foi embora, dezenas de supermercados foram embora. Se você olhar só no Ceará, você pode botar aí Mercantil, você pode botar o Ronce, você pode botar Gomes de Freitas, você pode botar Varejão, você pode... Bom, é um histórico, daqui de cabeça eu vou chutando um bocado. Mas o pior de todas as crises nesse momento, não foi as crises externas, foi a crise interna, né? Essa que é danada. E que eu prefiro tratar esse ano como uma má gestão da gente,
né? Nós não fomos hábeis suficientes para gerir aquele momento o nosso negócio. E a gente quase quebra, né? Eu passei 2 anos sofrendo que só sovaco de aleijado. Eu conversava com o tio João e falava: tio João, a nossa única saída aqui é vender a empresa. Nós vamos ter que vender a empresa. Ele está certo, nós vamos vender a empresa. Eu passei 2 anos indo para São Paulo. Na época não era tão farto de voo aqui, né? Eu ia de manhã e voltava de noite, porque eu não podia falar para o mercado que a gente estava negociando, né? Então ia na surdina e saía daqui todo animado. Não, agora eu fecho esse negócio. Passava o dia lá, era cozinhada, aquela coisa toda, sofria, tal, voltava deprimido, né? Porque o negócio não andava de jeito nenhum. Um belo dia, eu tenho um compadre aqui, que talvez vocês conheçam, acho que com certeza muitos conhecem, que é João Mendonça. João é o dono da Pizza Hut e do Sorro, restaurante Sorro. E desde que ele chegou aqui em Fortaleza, que a gente criou um vínculo de amizade, eu fui apresentar ele a algumas pessoas da terra, eu recepcionei, mas eu conheci aqui. E o João é sobrinho do João Carlos Paz Mendonça, que na época era o dono do Bom Preço, né? Aí o João, me arranja uma entrevista aí com o João Carlos. A gente já tinha feito em 89, eu já o conhecia. Em 89, o Bom Preço resolveu sair do mercado de Fortaleza. E tinha 3 lojas aqui e vendeu para a gente essas 3 lojas, né? Ele até hoje fala que deu as lojas para a gente. E eu me lembro de cada cheque que a gente pagou para ele, tal, e a gente fica nessa história. Então me devolve o dinheiro que eu te passei, né? Mas ele brinca falando isso e passou a ser um grande amigo e parte da nossa vida. Não posso fazer alterações nos seus contatos. Né? Tem alguém não fazendo, a Siri falando aí também com alguém, né? Então, o que aconteceu? Eu consegui uma entrevista com o João Carlos, fui a Recife e levei lá uma folhinha com faturamento das lojas, localização, mapa, tal. Na época a gente não contratou ninguém, tinha um americano aqui que era o John, que era quem me assessorava, né? Mas era no peito e na coragem, coisa simples mesmo, papelzinho, olha, isso aqui que tem lá. Aí ele olhou para o papel e falou assim: Neto, sabe qual é o meu interesse? Aí eu: não, João. Ele: zero, não tem interesse nenhum na sua loja. Aí eu cheguei a dar aquela murchada. Aí ele falou assim: mas pode falar que eu quero e é muito. Aí eu: opa, é aqui mesmo, né? Aí eu cheguei aqui, mexi os pauzinhos, chegou no ouvido do Pão de Açúcar, que eu tinha ido a Recife e que João Carlos tinha demonstrado interesse. Menos de 7 dias o negócio estava fechado, né? Fizemos um negócio bem diferente, fizemos um negócio a níveis de valores de hoje, né? Daquilo que tem sido negociado hoje, foi significativo. Fizemos um negócio diferente, porque normalmente quando se faz um negócio desse, a empresa sai do mercado, né? E a gente não, a gente continuou no mercado. Continuou por quê? E por que o Pão de Açúcar fez diferente? Primeiro, o Pão de Açúcar tinha muito interesse no perfil de público que nos comprava. São vocês são nossos clientes, né? Esse perfil de vocês é o perfil que interessava ao Pão de Açúcar. Então, ele foi com esse olhar. Não comprou a empresa, né? Porque a gente, quando você vem num momento de dificuldade, a primeira coisa que você deixa de pagar é o Estado, né? Então, você fica nós tínhamos um débito fiscal gigantesco. Então, ele falou assim: eu fico com os pontos, mas não fico com a empresa. Então, nós ficamos com a empresa, que, na verdade, faturava 20% dos 100%, o que nós ficamos, e vendemos 80% do faturamento para o Pão de Açúcar, e ali a gente recomeça tudo de novo, e mais uma vez a figura do tio João
eu me lembro bem que eu fui na sala dele, né, e fizemos um grande negócio, fizemos um negócio fantástico. E pronto, tio João, resolvemos a bronca, o dinheiro está aqui, né, e agora? Aí, agora a gente vai recomeçar. Aí eu, tá certo, vamos recomeçar. E assim a gente fez, né? Em 2000 a gente vendeu, e de lá para cá a gente vem recomeçando. Hoje a gente está muito maior do que estava naquela época, né? Mas aí também a gente começou a olhar o mercado de uma forma diferente, olhar o mercado de uma forma de quem tinha ido, de quem tinha sofrido, de quem tinha não tinha gerido o troço como deveria ser gerido, ou seja, a gente começou a pegar todos os erros, todos os pecados, e aí o Roberto Saraiva, né, acho que foi a Silvana que falou do Roberto, né, chegou para a gente, porque empresa fica deprimida, pessoal, não é só... Aliás, empresa não é... As pessoas que fazem as empresas ficam deprimidas. E quando nós vendemos, com dinheiro no bolso, morto de... Estava grana no bolso, era para estar feliz, né? Não estávamos. Né? Nós estávamos deprimidos porque nós tínhamos vendido. Né? E o Roberto, muito sábio, chegou aqui assim e falou assim, cara, se esses caras pagaram caro, é porque tem valor. Se tem valor, vamos fazer de novo, vamos fazer o que tinha valor realmente, o que estava certo, e vamos corrigir o que estava errado. Né? Parece que eu precisava só de um estalo desse, né? Um troço assim para... Opa, é por aqui que a gente vai. E fomos. Né? E aí, a partir daquele momento, a gente começou um processo de profissionalização da empresa, né? De ser mais o achismo, não poderia mais estar presente. A gente teria que estar fundamentado, a gente teria que estar embasado, a gente teria que tomar decisões mais certeiras, né? Mais científicas. Né? Como diz agora a palavra da moda, é ciência, né? Mas não é a ciência de hoje, não. Sem nenhuma demagogia aqui, ao momento atual, não estou falando disso. Né? Mas era ciência de fato, a gente ir estudar números, olhar o que está acontecendo, definir perfil. E aqui a gente tem um pouquinho do perfil do nosso cliente, que é até hoje, que já era na época. Né? Então, nosso cliente hoje, 62% pertence à classe AB. Aqui já houve até uma pequena mudança, que eu vou falar mais tarde, de uma bandeira que a gente lançou, que é o Mercadão. 80% dos nossos clientes têm nível superior. Né? E o que esse cliente quer? Quer qualidade, variedade e preço. Não importa a ordem. Né? Preço tem que estar presente, tem que estar de uma forma muito forte dentro disso. Então, a gente começou a olhar para dentro da empresa, começou a pesquisar nossos clientes, começamos a fazer um trabalho fantástico com a nossa equipe, né, que o João sempre fez, mas a gente profissionalizou esse processo. Ele era feito... tinha a Marcília, que fundou o nosso RH, que foi uma estagiária, depois virou professora da Unifor, é uma referência nacional na área de recursos humanos, ela que fundou aquilo, mas de 2000 para cá, quem tem tocado é a nossa diretora Ana Paula, e feito de uma forma brilhante e profissional, mas seguindo aqueles valores do João, né? com o olhar do João. Né? A Marcília, quando entrou na empresa em 83, por aí, 84, ela foi oferecer o estágio de uma psicóloga para fundar o RH, né? Mas, na verdade, ela queria só cumprir o estágio. Ela queria que Aí o tio João perguntou para ela, o que você faz? O que uma psicóloga pode fazer dentro de supermercado? Aí pode fazer recrutamento, treinamento. Aí começou a falar tudo que a psicóloga podia fazer. Aí ele olhou para ela e falou assim, você pode fazer nosso povo feliz aqui dentro? Aí ela nunca tinha batido na cabeça dela um estalo que nem apareceu naquele momento. Ela, cara, que coisa bacana.
Vamos. Não sei se eu posso, mas vamos. E assim ela fundou o nosso RH, que hoje é uma referência. Eu posso falar aqui do GPTW, Marita? Deve. Né? Nós somos o melhor supermercado do Brasil para trabalhar, pelo GPTW. Né? E profissionalizado, né? Bem pensado, nós temos a equipe Neto, mais produtiva. Oi? Deixa eu aproveitar que você respirou e Ah, anote aí algumas perguntas, certo? manda. O Max, lá da Rapó Soluções, é um coligado de Manaus, certo? Ele pergunta um pouco sobre como é que é o processo de contratação e treinamento. Aí depois você vai encaixando aí na sua fala, certo? Tá. A Alessandra Costa, que é uma consultora, quer saber de onde é que veio a inspiração do nome Mercadinho São Luís, e como também se você tem exemplos ou coisas semelhantes fora do país, comparando, fazendo um benchmark entre o Mercadinho São Luís e algumas redes de fora. Tá. E você ganhou uma fã. Foi? A Tainã da Inclínica achava que você era velhinho, e eu estou dizendo, esse cara não, ele é maratonista, né? E ela está achando você um garotão, então acabou de ganhar uma fã aí também. Eu acabei de fazer... Rômulo, não acredito que tu tá falando isso, não. Eu acabei de fazer 41 anos. Né? Oh, mentira, né? 61. Então, né, mas aproveitando aqui o processo, né, nossa contratação, e quando eu comecei aqui, ela é toda feita à base de valores. Né? O pessoal vai lá fazer a inscrição, aí vai pentear o cabelo para ver se fica mais bonita, aquela coisa, né? Pensa que é mais inteligente e tal, não tem nada disso. Né? As pessoas que não gostam de gente não podem trabalhar. Ou não é que não gosta de gente, não tem nenhum bicho aqui no mundo, não, mas são aqueles, aplica-se testes, né, para ver como é que as pessoas conseguem se relacionar. Né? Então, é simples assim. Se os valores dessas pessoas batem com os valores da empresa, a possibilidade dessa pessoa dar certo na nossa contratação é 90%. Então, é feito dessa maneira a nossa contratação. O nome é nome do meu avô. Né, Mercadinho, porque era o que cabia no bolso. O João Melo não tinha dinheiro para botar um supermercado, estava nisso. E Luiz, o nome do meu avô. Né? Então, é uma homenagem ao meu avô. Né? Então, deixa eu ver aqui onde é que eu estava, deixei de responder mais uma, não foi? Não. Não, da parte do treinamento, né? E tem uma outra que o João Paulo da Limite Esporte fez, vou acrescentar, que ele quer saber sobre preços, variação de preços nesse momento de pandemia. Tá. E o do Max, lá de Manaus, que pergunta sobre o processo de contratação e treinamento. A contratação vem à base de valores, né? Eu estou aqui no nosso comercial agora, toda a nossa equipe aqui nasceu no piso de loja. E a gente gosta muito disso. Às vezes a gente busca, nós temos alguns funcionários que vieram do Pão de Açúcar ou de outras redes. Né? E hoje nós somos alvo no sentido assim, é o objetivo das pessoas trabalharem no São Luís. Né, do segmento, quem está dentro do segmento de supermercado. São duas coisas bacanas que a gente conseguiu com esse alinhamento com nossa equipe. Né? Uma, todo mundo do mercado gostaria de ter uma experiência dentro do São Luís. 2, e a gente desafia o nosso pessoal, e isso é fato. Você trabalhou no São Luís, você tem vaga em qualquer supermercado de Fortaleza. São duas coisas que são tradicionais. Treinamento, a gente respira atendimento, né? E investe no funcionário para que ele fique capacitado. Nós temos diversas parcerias com diversas faculdades e estamos constantemente investindo na nossa equipe, no nosso time.
Então, é mais ou menos assim que funciona. Deixa eu ver aqui para mim não me perder na minha... Ah, tá. E no ano 2000, aí aqui começa também, eu estava falando há pouco, da depressão, né? Que a gente fica deprimido. Quando a gente vendeu, e aqui eu já faço uma homenagem ao Paulo Novaes. Paulo Novaes é o dono do supermercado do Povo, acabou de falecer, faleceu essa semana, né? Um grande amigo. O Paulo era muito amigo de infância, né, de adolescência do tio João, e acabou virando um grande amigo meu. E me ensinou muita coisa, né? E ele me fez o convite no ano 2000 para fundar a Superrede, que eram vários supermercados, né, que quando vira aquela concentração na mão do Pão de Açúcar, no ano 2000, como é que a gente vai fazer para poder competir? Então, se uniu vários supermercados. Na época, foi o Supermercado do Povo, foi a gente, foi Global, né, que hoje é G. Barbosa. Hoje foi comprado pelo G. Barbosa, né, que hoje seja G. Barbosa. Foi o Frangolândia, deixa eu ver quem mais, Compre Certo, Cometa, né? Enfim, eram vários supermercados. Essa rede foi presidida pelo Paulo durante muito tempo. Depois eu acabei sendo sucessor do Paulo, eu presidi essa rede também por 5 anos aproximadamente. E depois a gente acabou saindo da rede, que também é uma história interessante. Nós saímos dessa rede por quê? Porque, a princípio, ela era uma rede muito voltada para a compra. Mas o que nós escolhemos como São Luís não era compra, era a diversidade de pensamentos sobre o segmento. Então, isso era... eu estava falando há pouco, que isso era importantíssimo para a gente. A gente aprendeu demais dentro da Superrede, né? E aprendi também, como presidente da Superrede, como viver entre tantas cabeças distintas, né? Acho que a Cíntia que está fazendo o papel agora, é isso, Cíntia? Você que está na presidência, não é assim? Não? Existe uma presidência, Silvana? Silvana. Não ouvi. Porque é assim, a gente como rede... A gente só tem a idealizadora. Todo mundo é dono dessa rede, então é o DNA de todo mundo, né? Então é tu, né? Então tá. Então, assim, dentro do papel de presidente, aí se vocês depois conseguirem vestir a carapuça, vistam, se não conseguir, não precisa vestir. Né? Dentro do papel de presidente, de cabeça tão distintas, tão diferentes, né? E por que eu falei assim? Porque a Cíntia falou que sentiu que durante a crise a rede tinha ficado mais forte. Né? E é assim que acontece mesmo. Durante todas as crises, você procura alguém para se apoiar, alguém para sair. A gente sentia muito isso mesmo. Né? Só que durante a não crise, você tinha que estar fazendo o tempo todo de unir as pessoas, né? Porque hoje, se vocês pegarem essa rede como base, vocês vão ver que todas as empresas cresceram bastante, subiram bastante. Há pouca gente lembra da importância da rede, que quando foi o começo que deu músculo, que deu força para eles, ou para eles, no caso, e para a gente, né, também, né, para fortalecer, para desenvolver, para crescer. Então, era um ponto importante. Nós acabamos saindo da rede por volta de 2009, aproximadamente, e nós entramos em outra rede, né, que é a Rede Brasil. Essa, quem for no Rio de Janeiro vai encontrar o Zona Sul, que faz parte da rede. Quem for aqui no Rio Grande do Norte vai encontrar o Nordestão, que também faz parte da rede. E cada estado tem uma rede. Né? Aqui no Ceará somos nós que representamos a Rede Brasil. E aí a gente faz importação em conjunto, nós temos uma reunião mensal de presidentes, onde a gente vai trocar informação, todas as áreas financeiras, área de RH,
todas as áreas de TI acabam tendo também esses encontros para desenvolvimento em comum, e, ao mesmo tempo, às vezes, até para fazer negócio, né? Por exemplo, hoje, quando junta o faturamento dessa rede, ela é a terceira rede do Brasil em faturamento. Ela só perde para Carrefour e Pão de Açúcar. E aí, obviamente, a gente tem uma força de negociação muito grande com os nossos fornecedores, por exemplo, de cartão de crédito. Nós temos uma taxa bem diferenciada por causa do tamanho dessa rede. E de lá para cá, do ano 2000, a gente vem nesse processo de profissionalização. Alguém perguntou, e eu lembrei agora, perdão, se existe inspiração lá fora. Foi isso, Romulo? Ou um benchmark, né? Se você tem alguma comparação com alguma outra rede, né, lá de fora, enfim. E você, como viaja muito, né? Tanto pelo trabalho como aqueles que não sabem, o nosso amigo aí corre meia maratona, corre maratona. Então... Eu já fui bom nisso. Hoje eu estou correndo um pouquinho, mas eu voltei a correr. O Covid me botou para correr de novo. É bom. Então, era mais fazer A Alessandra perguntou sobre esse benchmark. Então, nós temos, sim, assim, e o Romulo foi bem no ponto, né? A minha esposa é arquiteta, ela hoje não faz mais nossos projetos, mas ela fazia nossos projetos. A minha filha cuida da área de inovação, né? E eu sou o animal da casa. E, obviamente, a gente viajava todo o percurso. O meu ex-genro, né, que aqui eu não tenho problema nenhum, o Lívio Parente, grande amigo, hoje ele não é mais meu genro, acabou separando da Joana, né, mas continua sendo um grande amigo. Mas a gente viajava muito, a diversas partes do mundo. Eu não sei se eles gostavam, porque acabava eu pagando as contas dos restaurantes, né? Então, eles faziam o percurso da gente, e todo o nosso percurso tinha supermercado, né? Em qualquer parte do mundo que a gente viajou, e não foi pouco, a gente conhecia várias operações e tinha oportunidade de trocar ideia. Era quase uma reunião de negócios dentro do supermercado aí por fora. Então, o Whole Foods é uma grande fonte de inspiração, né, hoje, e tem vários outros, mas hoje o que a gente tem olhado bastante, né, tem sido, sim, o Whole Foods. Mercadinho, que ficou, e a Norma falou de uma maneira muito carinhosa do Mercadinho, mas hoje é altamente moderno, né? O que é o Mercadinho? O Mercadinho é exatamente aquilo que nós temos na memória de infância, né? De proximidade, de carinho, né? Aí quando vocês olham o Pão de Açúcar lançando o Minuto Pão de Açúcar, ou o Carrefour lançando o Carrefour Express, e isso são as categorias que mais crescem no mundo, né? Os modelos de loja que mais crescem no mundo, a gente tem a certeza que o Mercadinho está dentro dessa modernidade, está dentro dessa tendência. Então, respondendo, Whole Foods é uma grande inspiração, mas não deixamos de visitar sempre o Italy, ou é engraçado, eu tinha em Nova York, tinha quase uma delicatessen, que era Gin de Luca. Né? Visitamos isso todos os anos. Aí um dia eu mandei um amigo meu, olha, faça a visita nessa loja, tal. Ele foi lá, a loja tinha fechado. Eu falo, meu Deus, eu estou olhando para o cara errado, né? Mas a operação do cara era coisa fantástica, né? Era coisa bacana. Então, Então, a família também contribuiu muito, né, para o processo de modernização da empresa, né? Porque nós não tínhamos essa grana toda, a gente, para estar profissionalizando de uma hora para outra, mas caminhamos muito dentro da profissionalização, a ponto da Isabela não fazer mais os projetos. Hoje que trabalha com a gente é o Ricardo. Me ajuda aí, Nandinho. Sobrenome do Ricardo? O Ricardo é sobrinho do Neudson Braga, é um arquiteto
também muito bom aqui da terra, um parceiraço, né? E fazendo esse trabalho, e todas as outras áreas. Hoje nós somos uma empresa auditada pelos grandes auditores do Brasil, né? Do Brasil não, do mundo, né? E sendo também uma referência nessa área. Todas as áreas a gente tentou profissionalizar, nós temos uma logística fantástica, né? Hoje tudo que você consumiu hoje na loja, você passou na loja, comprou, amanhã vai ser reposto automaticamente, né? Todo esse processo, né, de aonde podia ser inovado, ou, aliás, a gente esperava até ter tido mais inovação, e aí já chegando na época de hoje, do Covid, né? Quando chegou o Covid, a gente percebeu que o quanto a gente estava atrasado na digitalização, né, da nossa cabeça. Esse mundo caiu de uma vez, aí veio aquele tsunami de coisa acontecendo. Falar um pouquinho disso agora? Neto. Oi. Dentro dessa fala, você poderia acrescentar essa parte de compliance, de governança corporativa. Isso é uma conversa que a gente teve lá atrás, em 97, na época que eu era da Trebisan. Acho que valeria a pena, porque tem muitos coligados aqui que atuam nessa área, né? E também dessa parte que você vai entrar, que é voltado lá para a lei de geral de proteção de dados, né? Como é que vocês estão trabalhando isso também, ok? Tá, vamos lá. Nós temos uma área fiscal, né, gerida pelo Roberto, que a gente acabou de falar, né, mas também teve uma pessoa super importante que entrou na nossa área, que também vem de berço, vem de casa, foi formado dentro de casa. Aliás, ele chegou a sair, foi trabalhar no M. Dias Branco, não passou nem 30 dias, eu mandei buscar ele de volta. Traz esse homem para cá, é o Hélio Macedo, e que desenvolveram um trabalho fantástico dentro de casa. Então, era assim, eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, mas nossa contabilidade andava de 3 a 4 meses atrasada, né, as coisas aconteciam, a operação acontecia, 4 meses depois, ela está atrasada, é que a gente ia ter o resultado contábil. Quer dizer, a gente nem olhava para o resultado contábil, né? O fato era esse, há muito, muito tempo atrás, graças a Deus, né? Hoje nós estamos, tudo que acontece online, tudo dentro da empresa, né? E quase automatizado. Então, seguimos, hoje acho que a nossa parceira, se eu não me engano, pode ser que eu esteja falando besteira, até porque acho que é Ernest Young, é Ricardo Braga, né? Neudson Braga não podia ser outro sobrenome, é o Ricardo Braga, nosso arquiteto. A Ernest Young é nossa auditora, né? E nos tem também como uma referência do setor. Não vou poder falar muita coisa sobre isso, se me perguntar, eu vou saber aqui quanto foi o último resultado, mas eu te confesso, eu gosto só de comemorar o resultado, né? Porque a gente acredita que fazendo o dever de casa, né, sendo produtivo, atendendo nossos clientes, obviamente uma fiscalização das nossas operações, o lucro é consequência, né? E tem vindo de uma forma muito generosa para a gente. A gente tem feito um dever de casa muito bacana. Quanto à lei de dados, né, a gente tem apanhado também. Quanto à nossa clientela, nós temos um grande parceiro e a gente adora a parceria. Hoje, 83%, para ser mais preciso, dos nossos clientes são identificados através do programa DOTS, que é um programa nosso não, é um parceiro nosso, né? Hoje é a maior empresa como é que chama? De pontuação, passou a múltiplos, é uma empresa gigante do segmento, nasceu junto com a gente, né? Não junto com o Mercadinho, mas nasceu, nós fomos um dos pioneiros na sua ação, e ela de lá para cá vem crescendo tremendamente.
E dentro da área do cliente, nós estamos fazendo um trabalho em parceria junto com a DOT para nos adequarmos exatamente à lei. Graças a Deus que parece que ela foi prorrogada, apesar de não ter sido aprovada ainda, né, essa prorrogação. Mas nós estamos correndo quanto tempo, né, nesse sentido. E aproveitando essa área digital, né, essa correria digital, essa adequação que a gente vai ter que fazer, que muitas vezes a gente empurra com a barriga. Até ontem, a nossa venda de fora de loja, ou venda digital, na verdade, através da RAP, que a gente tinha, significava uma das piores lojas nossas, quando a gente comparava. Com o evento do Covid, ela passou a ser uma loja excelente nossa. Vamos assim, boa parte de vocês conhecem a nossa loja da Vigílio, né? E ela está brigando de faturamento com a loja da Vigílio, para vocês terem ideia o que aconteceu nesses 2 meses de Covid. Não a RAP, né? Toda a venda que a gente considera fora de loja, na qual a RAP tem um papel importantíssimo. Mas falando de Covid, a gente foi pego de surpresa também, né? Primeiro, nós somos super agradecidos, né, ao homem lá de Riba, que parece que abençoa a gente. Aliás, eu sou abençoado mesmo, tá? Eu tenho muito mais do que eu mereço, né? As coisas vão acontecendo na direção da gente. Quando eu olho um amigo meu, né, colega de CDL, que passou agora 2 meses fechado, é desesperador. Quando você pensa assim, como é que o cara vai... Eu fico imaginando, se a gente não fosse um serviço essencial, como é que nós faríamos com 2.200 funcionários? Isso me dá um desespero e, ao mesmo tempo, uma gratidão tremenda, né, pelo fato de poder trabalhar, né? Eu brinco aqui, e é fato, eu pagaria para estar trabalhando agora. Com toda certeza, eu faria isso com o maior prazer do mundo. Imagina recebendo, né? É o que nós estamos dando. Nós somos muito gratos, né? Não ao Covid, não a isso, né? Mas alguém que está olhando pela gente, que nos colocou dentro dessa essencialidade, né? E a gente acha isso não como prêmio, mas como uma missão, né? E tenta exercer exatamente ela, né? Há pouco alguém perguntou sobre preço durante o Covid, não foi isso, João? Isso, perguntou. Pronto, né? O João Paulo da No Limite Esporte. Pronto, João. O que nós fizemos durante esse período? A gente tentou ser o mais transparente, o mais honesto possível. Tentou ser grato também por esse momento. Vou lhe dar um exemplo aqui que pouca gente sabe. Todo o álcool gel, e nunca vendemos tanto álcool gel na nossa vida, todo ele, foi vendido sem 1 centavo de lucro. Nós vimos aliás, quando começou aquelas entrevistas do Dória em São Paulo, né, ele falando tal, e ele falou, cara, os supermercados aqui fizeram um acordo comigo, com o governo de São Paulo, que não iriam ganhar dinheiro com álcool gel. Eu achei bacana aquele troço, né? E, cara, nós vamos fazer isso aqui. E fizemos na surdina. Não era para contar, não era para falar, né? Já a gente vai botar o lucro nele, viu, pessoal? Então, quem quiser, aproveita agora para comprar, porque ele vai subir, porque a gente vai botar uma taxazinha lá, né? Mas durante esse momento, que era um momento de crise, aquela coisa... nós não botamos 1 centavo de lucro nisso, era uma forma de ser responsável e agradecido, né, por ter feito... E vou te dizer uma coisa, nunca o álcool gel que a gente vendeu nesses 2 meses, se você pegar a vida inteira de álcool gel, você não somar, não dá nem perto do que nós estamos vendendo de álcool gel, né? Foi um volume extraordinário. Então, a gente procurou ser responsável, né? E ser responsável quando chegou o Covid, aquele tsunami de gente chegando na loja para comprar,
né? A gente fala que é algo mais ou menos assim. Soltaram um Doberman feroz correndo atrás da gente. A primeira coisa que a gente fez foi procurar um canto alto para subir, a se proteger do bicho. Aí, depois que a gente chegasse lá em cima, é que a gente ia olhar o que ia fazer, né? E foi assim que a gente fez. Nós saímos vendendo feito doido, da maneira que estava, e depois a gente começou a aprender e pesquisar que diabo é. Se você botasse no Google, né, o doutor Google, que é o cabo mais sabido do mundo, né? Você falasse lá há 6 meses atrás, perguntar o que é viver uma pandemia, eu tenho certeza que ele não ia acertar. Nem ele ia acertar, né? Então, foi tudo muito novo, e a gente teve que se virar dentro dos 30, né? A gente teve que criar procedimentos, teve que trocar o pneu com o carro andando, né? Então, em menos de uma semana, a gente estava com acrílico separando o nosso funcionário, com marcação de piso, né? Com 2 semanas a gente estava controlando a entrada de clientes na loja. A gente foi aprendendo com o mercado e foi tomando diversas medidas para proteger nossa equipe e, consequentemente, proteger também o nosso cliente, né? Limpezas de tudo, né? Você entrava no carrinho ainda hoje, se você entrar com o carrinho dentro do supermercado, vai ter lá o álcool para você passar, o nosso pessoal passar da maneira que vocês quiserem, né? Transmitindo segurança. Na verdade, o que a gente fez e que a gente é muito grato? Nós ganhamos um mercado agora, pessoal, impressionante. O mercado de supermercado, todo mundo cresceu. Cresceu 18% o mercado. Nós crescemos 38%. Né, nosso faturamento, e com loja fechada e com segmento, e com setores fechados. Nós fechamos todas as áreas de restaurantes, que não eram pouca nossa, né, fechamos e crescemos 38% do nosso faturamento durante o Covid. Né? Ou seja, 20 pontos a mais do que o segmento cresceu. Isso quem informa é Nielsen, não somos nós. Né? E o que significou isso? Isso veio durante o Covid para a gente? Não. Lembra aquela história dos valorezinhos que eu falei, que são da empresa, aquela coisa todinha? Nós conseguimos transmitir para o nosso cliente um valor fundamental para a gente. Né? E a gente só consegue transmitir isso porque é isso que nós transmitimos para a nossa equipe, que é a confiança. Então, quando o cliente buscou um canto confiável, ele foi para cima da gente. Ele foi com gosto de gás para cima da gente. Né? Então, isso foi mais um fato para a gente ser grato, para a gente agradecer. Né? A escolha do cliente, o ganho que nós tivemos, e não pensamos nisso, mas isso foi consequência, né, de várias ações que a gente fez a vida inteira. Isso foi reconhecido pelo cliente. E como é que a gente transmitiu? Vocês já pensaram, né, que a mídia toda, o tempo todo, fala para todos nós, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Né? E nós falamos para o nosso quadro, vá trabalhar, vá trabalhar. Né? E como é que a gente conseguiu fazer que durante o Covid, dentro de um momento tenso, né, de 4 pragas que nós estamos vivendo o Covid, nós estamos vivendo o SARS, nós estamos vivendo a dengue, que teve muito mais casos, ninguém nem fala de dengue, né? Nós tivemos muito mais gente afastada de dengue, mas pense na quantidade, 3, 4, 5 vezes mais do que o Covid, e nós estamos vivendo a pior das pragas, que é a psicológica. Então, o que a gente fez com tudo isso, além de toda... nós temos diariamente uma reuniãozinha que nós chamamos Oração do Bom Dia. Nessa oração, que obviamente ninguém é obrigado a participar, mas todos participam, nós trocamos muita... Ela vai além da oração, ela vai num bate-papo bacana, né? E nós usamos essa oração
do Bom Dia para conversar com a nossa equipe. Primeiro, para ser transparente com ela, para falar exatamente o que era o Covid, os riscos, as prevenções que deveriam ser tomadas. Outra, para saber se tem algum caso, se tinha alguém, quer dizer, uma ferramenta básica, né, que era começar o dia, né, a turma se reúne e pergunta, está tudo bem contigo? Você conhece alguém que teve problema? Alguém na sua casa teve problema? Seu vizinho teve problema? Se o cara espirrasse, vá para casa. Nós temos um índice de absenteísmo, às vezes a palavra me foge, de menos de 1% dentro da normalidade. Nós tivemos quase 10% de absenteísmo durante esse período, né? Ou seja, se ausentou, obviamente que uns saíram, outros voltavam, uns saíram, outros voltavam, 800 pessoas nesse período, né? Que para a gente, provocado pela gente, nós que falamos, vá para casa. De cara, nós separamos quase 80 pessoas que estavam dentro do grupo de risco. Esses aqui não vão trabalhar de jeito nenhum. Tem gente até hoje que não está trabalhando, está em casa, né? E outros que, dentro da oração do Bom Dia, se a gente achasse que qualquer coisa não precisava de atestado, se ele falasse, eu não estou me sentindo legal, vá para casa. Fique lá, depois a gente vê o que faz. Né? E aí nosso SESMIT funcionou maravilhosamente, nossa doutora entrevista com o nosso pessoal, com telemedicina, né? A telemedicina no telefone mesmo, da coisa mais simples possível, conversava, orientava, e tivemos no final, né, que não terminou, obviamente, mas até agora nós tivemos de 2.000 e mais de 2.200, 30 casos de Covid, nenhum, graças a Deus, sério, né? E aqui fica o registro aqui do nosso RH, que foi fundamental nesse processo, a doutora Ana Paula, que fez um trabalho maravilhoso, né? E aí estamos vendo todas essas mudanças de comportamento de todos nós, né? Olha o que nós estamos fazendo aqui. Provavelmente, se a gente fosse fazer isso no passado, a gente estava no auditório, né? Norma Zélia fazendo uma abertura bacana, lindona, que nem ela fez aqui para mim, mas no auditório, lá no palco, aí ia me chamar lá na frente para me falar para vocês, era assim, né, Norma? E agora nós estamos aqui de uma forma digital, né, de uma forma que muitas vezes vai abranger muito mais gente, né? Então o mundo digital está vindo mudar comportamentos aí para a gente de uma forma bem violenta, né? Nós não estamos sendo o que éramos como consumidores e não seremos o que estamos sendo agora. A gente vai mudar muito nesse sentido. Oi, Romulo. Falou da Norma Zélia. A Norma Zélia pede que você comente um pouquinho para as pequenas empresas, na nossa maioria aqui dos coligados são pequenas empresas. Tem alguém com o microfone aberto, hein? Comentar como é que você vê, qual a colaboração que você poderia trazer para que elas consigam ultrapassar esse momento de sobrevivência. O Josivan, da Plano de Saúde, né, registra aqui que realmente o supermercado que nos sentimos com mais segurança para comprar com relação à higienização. E o Max, lá de Manaus, né, volta a registrar, né, que é super inspirador aí a sua história. E eu queria acrescentar, ele não falou nada, nós estamos aí com o neto do Padilha, né? E é um assunto que também nós já falamos no passado. Eu acho que o Mercadinho São Luís, como me acostumei com você, o cearense, eu me sinto já com 30 anos aqui no Ceará, um pouco disso, apaixonado pelo Mercadinho São Luís. E penso que vocês podem pensar olhar para o futuro, né, e tentar ver alguma coisa como IPO, alguma coisa assim, uma abertura de mercado, porque vocês vão ter uma atratividade muito grande do próprio cliente. Então, ficam aí essas colocações aí para você explorar também. Tá, obrigado. Então, começando pela Norma, né, o que a gente pode passar? Bom, primeiro, nossa história ela é de altos e baixos, né? A gente várias vezes recomeça na nossa vida,
né, como empresa também. Então, Reinaldo, meu avô, até o falecimento dele, porque talvez eu não tenha entrado em detalhes, mas quando meu tio assume o negócio também está... existe o nome, a marca, mas de resultado pouquíssimo, e ele recomeça a operação. Em 2000, a gente recomeça a operação, né, e assim vai durante vários momentos. Esse momento do Covid e a ignorância digital que nós tínhamos nos fez aprender de uma forma muito rápida, né? Por quê? Porque os nossos clientes pediram. Então, o WhatsApp funcionou tremendamente. Uma ferramenta simples que está ao alcance de todos, né? E usamos demais e foi responsável por uma parte do faturamento significativo. E mais do que isso, né? Ele cumpriu um papel de relacionamento. Nós temos gravações do WhatsApp, né, de pessoas que não poderiam sair de casa porque a idade e o pavor de sair não permitiam, né? Ela mandando um áudio pelo WhatsApp: olha, meu filhinho, eu estou precisando disso aqui, né? Eu já te mandei a lista, você já tinha separado a lista dela todinha, eu já te mandei a lista, mas será que você podia acrescentar isso para sua tia, né? Tão legal sua tia que meu tio já começa, e você é tão bonitinho, perdão e tal. Então, um atendimento que seria de 15 minutos passa a ser de 1 hora, né? Porque e fizemos isso, e fazemos isso, né? Por quê? Porque nós adoramos ter um serviço técnico bacana. Se for comprar um vinho, vai ter uma pessoa para te atender, um queijo fino, vai ter uma pessoa para te atender. Fazemos 500 eventos, tal, técnico perfeito, bacana, mas o que a gente gosta de ser mesmo é serviçal. A gente gosta de servir, a gente gosta de pegar cadeira, né, de tirar a compra do carrinho, a gente gosta disso, né? Então, isso é importantíssimo. O que eu quero dizer para vocês com isso? Fique próximo do seu cliente, né? Identifique seu cliente, saiba as necessidades dele e o que ele viu em ti. Quando a gente viveu a crise de 2000, que o Pão de Açúcar nos comprou, a gente olhou assim, cara, esse cara olhou para a gente e falou assim, eu vou ajudar o São Luís, vou comprar ele. Não, ele ia querer matar a gente, né? Mas o que ele olhou? O nosso cliente, e era o perfil dele. O que ele queria? O nosso cliente. Se eu tenho esse cliente, eu tenho que estar ligado a neles. O tio João brincava, ele falava assim, se eu perguntar para o nosso cliente o que ele quer me quebrar. Por quê? Porque ele quer tudo, obviamente, né? E ninguém pode fazer tudo. Mas você pode fazer mais do que os outros. E é o que a gente tenta fazer. O que o mercado entrega? O mercado entrega 10, eu vou entregar 20. O mercado está entregando 20, eu tenho que entregar 30. Agora, eu tenho que saber quem é esse cara. Quando eu falo para vocês que 80% do nosso cliente tem nível superior, eu vou ter que estar preparado para atender alguém do nível superior, que é exigente. Se fosse o inverso, né, a linguagem que eu teria que ter era só uma, era preço. Não que esse 80% não queira preço. Então, conhecer o seu cliente, ver as suas necessidades, se antecipar às necessidades deles, né? Usar ferramentas que sejam mais simples, como foi o caso do WhatsApp. Não é porque a gente tem o perfil de uma empresa bacana, organizada, usa o WhatsApp, cara, não tem problema não, né? Se relacione da maneira que for, mas se relacione. Então, acho que é fundamental 2 coisas: pesquisar o cliente para você conhecer os seus hábitos e as suas necessidades. Quando você conhece as necessidades, ninguém chegou para o Steve Jobs e falou que a gente precisava do bicho desse aqui, não. Mas ele sabia, porque ele sabia que o público, ele sabia quem é que podia, né, e qual era a necessidade das pessoas. Ele sabia que isso aqui era uma necessidade, né? Então, assim fez. E, óbvio que eu estou usando o exemplo aqui, mundial, macro, gigante, né? Mas isso acontece todo dia, de tanta gente que bacana, que faz o trabalho do dever de casa, né? Quantas vocês não conhecem, mas tem vários camelôs de décadas passadas
que hoje são lojistas fantásticos, que estão presentes no mercado, que têm marcas importantes, né? Eu deixo para eles contar a história dele no futuro, mas tem muita gente que eu conheço. Nós fizemos um programa na CDL, e a Norma conhece, não sei se a Silvana chegou a conhecer, Diálogos Empresariais. E esse diálogo nasceu de eu querer fazer uma entrevista com o seu Ives, ele contar a história dele, né? E foi o seu Ives não era chegado a essas coisas, não, dele ir para um palco, dele ser atração, dele contar a história, ele não gostava disso, não. Aliás, quando eu entrei no CDL, ele me ligou e me deu uma bronca. Vai cuidar do seu negócio, né? Você não tem que estar em associação, você tem que estar cuidando do seu negócio, né? Mas depois ele me deu esse prazer, foi uma semana ou um mês antes dele falecer. Ele esteve lá conosco e fez uma palestra lindíssima. Mas aí a gente saiu convidando, me animei, o seu Ives, né? E saí levando diversos empresários. Me lembrei do Beach Park. Aí eu vou levar o Ednilton. E levei o Ednilton lá. O Ednilton falar do Beach Park. Ele não falou do Beach Park. Ele falou do 7 de setembro. E pense, assim, numa plateia vibrava com ele, falando de valores, né? Tudo que ele falava lá, ele tinha uma geração na plateia, ou um amigo que tinha estudado com ele. Teu pai era assim. Foi isso que aconteceu. Quer dizer, o Beach Park, que é fantástico, é orgulho de todos nós. Ninguém queria saber de valores, de história, né, de como cresceu. Vocês imaginam o que é estudar na década de 30 no Brasil? Imagina quantos analfabetos tinham naquela época, né? Se você olhar como os dois fabricantes de sandália que chegaram na Índia, olharam assim, um olhou assim, cara, eu estou lascado, aqui ninguém usa sandália. E o outro falou, opa, aqui é o céu, aqui ninguém usa sandália, vou vender para caramba. Se olhar assim, tinha muito mercado, mas não tinha dinheiro. E o cara me bota uma escola privada na década de 30. Hoje a gente olha o 7 de setembro, acha assim, que coisa fantástica, né? Moleza dessa aí, toda escola boa, o pessoal podendo pagar. Na época não tinha nada disso. A cultura da época era as pessoas não ir trabalhar e não ir estudar. E ele começou uma escola em 1930 particular. É coisa de doido quando vocês olham assim. Quando vocês olham, olhem para isso o tempo todo. E eu tenho até a CDL, tem alguns livros, eu tenho particular também, que eu recebi quando presidente, que a gente fez dois anos de evento, eu tenho 2 livros, todos eles contando as histórias, né? Quando tu olha assim, por que na terra da seca nós temos o líder de água do Brasil? Água Indaiá. E começou na década de 60. Tem alguma coisa doida aí nesse negócio. Na terra da fome, nós temos a maior indústria de alimentos do Brasil, aliás, da América Latina. Né? Então, são coisas... Tem tanto exemplo bacana aqui para a gente se inspirar. Tem um Deus Maqueróis, com farmácia no Brasil inteiro, né? Um Beach Park, referência. Tem agora o Arizinho, né? Com um trabalho fantástico, com Farias Brito, mais um da área educacional, né? Que está dando show, né? Foi o primeiro a abrir capital na Bolsa de Nova York. E olha que coisa maluca que sai do Ceará, o primeiro brasileiro a fazer um negócio daquele. E quem assistiu o discurso dele lá é para se emocionar. Então, você tem assim, tanto exemplo aqui, de tanta... Nós somos referência no atacado, pouca gente sabe disso, né? Nós temos uma empresa aqui que é visitada pelo mundo inteiro, que se chama DAG, né? Que é uma referência em distribuição. Aqui, desse grupo que está aqui, o desodorante que comprou, de 10 que estiveram aqui no grupo, 8 compraram, esse desodorante passou pela DAG, pouca gente sabe disso, né? Então, você tem diversas áreas, né? O próprio Beto,
como é que nasce daqui? Hoje o Beto está na construção civil, mas quando você olha que nós não temos um agronegócio, e não tínhamos um agronegócio, e nasce uma indústria de fertilizantes. Ainda bem. Não, eu não queria falar de agrotóxicos. Porque, né, preventiva agrícola, sei lá. Né? Então, você tem assim, nasce daqui, do Ceará, e faz uma fortuna. Né? Então, o que nós temos? Nós temos duas coisas aqui, complementando a norma lá. Primeiro, olhar bons exemplos. Nós temos diversos. Né? E depois, olha para o seu negócio, né? Olha para o seu cliente. Né? Quando eu contei a história aqui do deprimido, que é fato, né? Como é que a gente saiu da depressão? Quando a gente começou a olhar para dentro, começou a perceber o que nós tínhamos acertado e o que nós tínhamos errado. Naquilo que tinha acertado, aprimora. Naquilo que tinha errado, né, corrige. Às vezes você não consegue nem corrigir. Se for me perguntar de número aqui, eu ganhei esse ano o prêmio equilibrista, que me honra muito. Né? Mas pensa no ignorante fiscal, sou eu. Né? Eu tenho que ter uma equipe campeã para poder fazer isso e responder para vocês. Eu não preciso responder. Eu não sei. Né? Mas eu tenho que ter uma equipe muito boa e tem, nesse sentido. Né? E era uma deficiência. Eu estava contando para vocês que a nossa contabilidade tinha 3, 4 meses de atraso. Hoje ela está online. Hoje aconteceu as coisas. E também, da mesma maneira, a logística. Hoje você comprou, repõe automaticamente. Então, acho que é isso, pessoal. Não sei aqui se eu me prolonguei demais. Não, ao contrário. A gente está com cuidado aí do seu horário, né? Porque como a fala é inspiradora, então, e a gente aprende muito. Então, a gente está aqui tentando sugar ao máximo, né? Queria só fazer algum registro. O Marcos Feitosa, da Feitosa Fujita Advogados, ele pediu licença, infelizmente teve que sair da reunião. E a Elana Pontes, né, que trabalha aqui com a parte voltada para o emocional, né, ela registra aqui que nós nos sentimos acolhidos com amor no Mercadinho São Luís. Somos apaixonados em nossa família. São Luís passa isso a paixão. Ela registra aí que ela sente essa paixão no Mercadinho São Luís. Coisa boa. Eu também sou apaixonado por vocês, viu? E o Tavinho gostaria de dar uma palavrinha. Aí é uma coisa bem pessoal. Eu vou falar. Tavinho, fica à vontade. Manda, Tavinho. Tavinho é do Cora. Tavinho? Eu acho que congelou lá o Tavinho. Pouquinho, Tavinho. Primeiro é para dizer que eu posso falar com propriedade do quão bom é trabalhar no Mercadinho São Luís. Eu tive a oportunidade, tive a honra de trabalhar com o São Luís desde o início, assim, na transição. Eu não estou ouvindo bem, não. Gente, vamos todo mundo tirar as imagens para ver se o som melhora pro Joia. Pronto. Vai lá, Davi. Estão me ouvindo? Então, sim. Ainda tá picado. Assim, eu estava falando aqui, para mim é uma honra e eu posso falar realmente com propriedade do que é trabalhar no Mercadinho São Luís. Né? A gente, eu como agência de publicidade, eu como Quinto, a gente teve a oportunidade também de entrar fazendo cartazes internos de endomarketing, e aí a gente foi construindo credibilidade, foi na confiança, e a gente participou do processo de saída da Superrede para um novo posicionamento de mercado, na qual eles estão conseguindo
se posicionar até hoje, né? Cada vez mais forte, cada vez mais claro esse posicionamento. Então, eu posso falar com todas as letras, assim, que foi o meu melhor cliente que eu já tive na minha vida, junto com a Joana, assim, eu sempre me sentia muito bem trabalhando para o São Luís, assim, era aquele cliente que eu tinha prazer em trabalhar, sabe, que era bom fazer as coisas, e não era só eu, era a equipe inteira, toda vez que tinha job novo, toda vez que tinha campanha nova, era motivo de satisfação e muita alegria para a gente estar desenvolvendo isso. Então, eu aprendi muito com vocês, muito obrigado por todo esse tempo que a gente teve junto, e eu admiro demais, assim, uma empresa, são pessoas que eu amo de paixão. Perfeito, gente, vamos voltar. Obrigado, Tavinho, ouvi tudo muito bem aqui. Eu sei que o Tavinho está falando ali mais com o coração do que com a razão, né? E a gente é muito grato, também tive uma experiência fantástica com o Tavinho, conheço a sua história, né? Tenho acompanhado todo o trabalho que você tem feito, que é muito além da propaganda, né? Tenho andado junto quando possível e estou aqui para andar junto de novo, tá certo? Os seus projetos são muito bacanas, Tavinho. Um grande orgulho para a gente. Você é um dos mais uma razão de inspiração. Ô, gente, vamos abrir a câmera para a gente tirar logo a foto, para registrar esse momento, né? Isso. Pode ser? Neto, registrando a Marisa, né? Muito orgulho para o Ceará. É uma verdadeira great place to work, né? Alessandra, o carinho da equipe com o cliente é sensacional, né? O Leonardo Brunelli, muito bom, parabéns pelo desafio diário de cumprir uma missão. E tem uma mãozinha aqui levantada do Marcos Feitosa. Marcos, quer falar? Vamos, só agradecer aí a participação do nosso primeira iniciativa de vocês e a contribuição aí do nosso palestrante, fazer uma pergunta para ele, que assim, ele falou muito de crise, que o mercadinho, desde o avô dele, já passou por diversas crises externas e tal, mas assim, tem um detalhe que é muito importante, que ele falou, né, ele ressaltou, que é o fato de são 100 anos de uma empresa familiar. E eu sou advogado e a gente acompanha diversas empresas, diversas empresas, inclusive familiares, entendeu? Algumas muito antigas. E a gente sabe que, além dessas crises externas e tudo, aí tem as econômicas, tem as naturais, por aí vai, existe também um detalhe muito importante, que são as crises internas. Eu falo de uma empresa familiar, eu já fui da crise dentro da família, vamos dizer, você tem o fundador da empresa, que administrou e tal, aí esse cara, vamos dizer que ele falece, antes de falecer, transfere para outro, aí o outro fica e tal, então isso normalmente é um desespero, assim, e para quem está há tanto tempo funcionando e funcionando bem, que é o caso de vocês, com toda certeza isso foi bem gerido, tanto pelo seu avô, que você falou, né, que ele tomou uma decisão. Você falou, né, machismo hoje, né, do modo como a gente vê, mas na época era um pensamento diferente, mas uma forma como ele conseguiu fazer essa transferência, né, essa continuação da empresa. E aí depois veio o seu tio também, né. Então eu queria, assim, só perguntar isso, como é que se vocês têm alguma dica, algum ensinamento de como é fazer uma empresa familiar, que aqui no estado do Ceará nós temos tanto diferente. Eu acho que, assim, de maneira assim, proporcionalmente diferente de outras regiões, em São Paulo. Queria saber se vocês têm alguma dica, algum cuidado que deva ter com relação a isso. Tem, né? Neto, por gentileza, só para a gente poder alinhar, o Adriano Perdigão, certo? Que tem lá da Bom Tempo, ótimas palavras, volte sempre, me acostumei com você, né? A Margarete da Smart Life, Neto é sempre muito inspirador,
Aí fica o registro. E aí, gente, só nós, como eu falei, né, o tempo do Neto, ele disponibilizou aqui um bom tempo aqui para a gente. Norma, tão logo o Neto acaba de falar, eu gostaria que você conduzisse aí a finalização do evento, e aí já nessa finalização o Neto poder fazer os agradecimentos, as palavras finais, ou não palavras finais, né, Neto? Já fica aí o pedido para, numa outra oportunidade, você estar conosco também. Por favor, Neto, vai lá. Deixa eu ver se estão me ouvindo? Ok, é porque caiu o fone de ouvido aqui, acabou a bateria. Então, pessoal, está coberto de razão, Marcos, você, e obviamente que em 100 anos também vivemos crises familiares, né? Também se passou por isso, né? Quando você vivencia valores, né, e ele tem que estar fazendo isso o tempo todo dentro da empresa, você não escolhe o momento de vivenciar. Ah, não, para isso aqui eu vivencio, para aquilo eu não vivencio. Todas as ações têm que estar voltadas para isso, inclusive na sucessão. Né? Eu sucedi a empresa do meu tio, né? Eu estava conversando com a Silvana antes a respeito disso, ela estava falando do sobrinho. Na verdade, em 86, ele me fez sócio com 3%, em 2000 eu passei a ter 40% da empresa, e com o falecimento dele, ele deixou uma regra pré-definida que eu deveria comprar, na ausência de um, o outro tem prioridade total de comprar a empresa. E foi assim que aconteceu, ou seja, as coisas aconteceram claras, transparentes, né? Confiança valeu tremendamente, e estou aqui contando a história, espero fazer a mesma coisa no futuro. Show de bola, obrigado. Norma, está contigo. Ok, obrigada. Eu quero ratificar, em nome da diretoria, de todos os coligados. Está me ouvindo? A Ilana pediu para dar uma palavrinha. Oi, Ilana, pois não? Deixa eu só falar um pouquinho aqui, porque a emoção aqui chegou e está aqui tomando conta de mim. E assim, dizer para você, Neto, que quando você falou aí do Tavinho, que ele falou mais com emoção, não tem como a gente não falar do São Luís com emoção, né? Porque nós somos aqui no Ceará, nós somos muito sinestésicos, né? Então, a referência maior para a gente, para a nossa família, é que o atendimento, o acolhimento, o amor, a atenção e a humanidade, né? Do quanto nós somos acolhidos no São Luís, só para deixar registrado. Obrigado, Ilana. Obrigado mesmo, de coração. Norma? Acho que a Norma caiu. Caiu. Oh, meu Deus, culpa minha. Não, foi não. Mas, o Neto, eu também queria perguntar uma coisa também para ti, sobre, bem rápido, em Belém, o que a gente sabe é que as pessoas têm, se eu não estou enganada, que lá em Belém o Pão de Açúcar não conseguiu prosperar, né, porque lá a cultura do paraense, como eles colocam as coisas, o tipo de mercadoria, né, que eles têm um tipo de alimentação diferente da gente, em particular. Eu queria saber se também aqui o São Luís viu essa veia do cearense e também evoluiu nesse sentido. Eu acredito que sim, né, pelo conhecimento, por exemplo, o preço quando veio para cá, não pelo João Carlos, né, mas ele trazia tradições de outra região que aqui não falava com ninguém, né, e esqueceu de botar manteiga Patrícia em lata. Adoro. Né, que nós amamos, né? Então, esse conhecimento, essa pesquisa, né, que às vezes ela vem do berço, ela vem porque nós consumimos, né? Então, fica difícil de se pegar através dos números, né? Mas o regional, o cearense adora o regionalismo, porém ele tem que ser eficiente. Se não for eficiente, ele não vai
Ele tem orgulho, mas tem muito orgulho, sim, das empresas cearenses. Eu, quando encontra pagamentos lá fora, ou não canso de contar, a gente adota também, né? Eu sou apaixonado pela 3 e juro por Deus que ela é daqui do Ceará, né? Mas ela nasceu no Rio Grande do Norte, né? Mas ela está aqui com a sua sede, os seus. Um cara que tem, né? Um Pedro, Paulo, né? Que pega uma empresa nacional do jeito que é, hoje talvez seja o maior torrefador de café do mundo, né? Escolhe Fortaleza para ser sua sede, né? Sua hold, aqui ele podia estar em qualquer parte do Brasil, ou estar em São Paulo, lá tranquilo, né? E ele escolheu aqui. Então, esse cara é cearense, esse cara nos adotou, né? Então, a gente tem que ter muito orgulho dessa turma, mas porque são eficientes, né? O Beach Park, né? O Indaiá, o Grupo Edson Queiroz, tanta coisa bacana, uma Ipioca, né? Nós temos tanto motivo aqui de orgulho regional, quando você começa a olhar assim, cara, o que tinha no Ceará? Sol. Né? Hoje, a área, não falei aqui, mas nossa energia esse ano deve ser 100% vindo de energia renovável, porque você tem aqui empreendedores nessa área fantástica, e a gente acabou arrendando o campo, né, do Fernando Cirino. Então, tem tanta gente boa aqui para falar, para se orgulhar, para se inspirar, né, que a gente vai passar a vida toda, e não só por ser cearense. O que é fundamental, né, o ser cearense, mas mais fundamental ainda é ser exemplo para todos nós aqui, que fazemos parte da nossa rede, seja ela aqui restrita ou seja ela bem ampliada, que é o Ceará. Neto, e só para finalizar, eu queria, até por conta dessa sua palavra, né, das referências do Ceará, que você, como esses outros empresários, são as grandes referências nossas, a gente realmente tem orgulho. Eu queria aproveitar e lhe pedir para ser um padrinho da rede colaborativa, né, porque nós precisamos dos grandes para a gente poder aumentar esse volume de colaboração. Aí é um convite realmente muito especial, depois que você fez sua apresentação, que você teve um pouco mais do entendimento do que é a rede colaborativa, então pronto, porque do mesmo jeito, eu acredito que com o tempo, a gente enquanto rede, eu digo a gente, todo mundo, quando você perguntou se eu era presidente, eu não sou presidente, eu só idealizei esse espaço com essas pessoas maravilhosas que a gente tem, desde os nossos diretores, como todos os coligados, para a gente ser, você como padrinho, ajudar a gente a um dia ser uma referência de colaboração para o mundo. Obrigada. Eu escolho o lugar do batizado, tá certo? A gente pode fazer o batizado ali na cidade dos funcionários também, se você preferir. É memorial mesmo que eu estou pensando. Agora, só um minutinho. Pois não. Deixa eu falar aqui. Foram 2 pecados aqui que o Lucas já está me corrigindo aqui. Eu falei do Arizinho no Farias Brito, né? Ato falho, né? Do Ari de Sá e do Sagas, né? Que é quando o filho supera a operação, né? E outra eu não falei da propaganda do bem do Tavinho, que eu tentei falar na hora e me fugiu a cabeça. Tá joia? Perfeito. Vou pegar um personagem que você falou, João Carlos Paes Mendonça, e há alguns anos ele desenvolveu uma campanha interessante dentro dos supermercados, que era Orgulho de Ser Nordestino. Então, eu acho isso importantíssimo dentro dessa sua trajetória, que você traz desde o seu avô, passando pelo seu tio, porque até poucos anos, ainda hoje, embora nós também possamos colher esse tipo de comentário maldoso, mas até uns 20 anos passados, o nordestino ainda era visto no eixo sul-sudeste
como o Paraíba, o Norte ou o Cabeça Chata, um tom um tanto quanto irônico. E hoje nós incomodamos muitas pessoas, eu vou acrescentar aqui, porque está quase descarregando. E hoje nós acrescentamos... Está me ouvindo? Perfeito. Ah, tá, porque sumiu aqui para mim que a bateria está pouca. Hoje nós acrescentamos valores inestimáveis, tanto para o mercado financeiro e o mercado intelectual do Brasil, né? Nós estamos exportando mentes, nós estamos exportando inteligência, conhecimento. E você, com aqueles valores que você apresentou no início, a defesa da gente, da simplicidade, da transparência, da união, do aperfeiçoamento, obviamente que não poderia colher uma outra marca que não fosse nos acostumarmos com você. Porque isso fala da confiança, que é esse predicado que você apresenta quando diz para conhecer o seu cliente. E por que ele vai até você? Por que ele escolhe você? Então, assim, nós escolhemos você porque nós confiamos em você. Porque a sua trajetória de vida fala de todos esses aspectos que nós buscamos e que achamos que a maioria das pessoas não entende ou não está mais disposta a fazer. Ser transparente, ser confiável, ser amigo, poder ser identificado no meio da multidão. Quando a Silvana faz esse convite, que você abre esse nosso diálogo, não são os diálogos empresariais da CDL, mas é porque eu tenho visto muitas pessoas vangloriarem o que é de fora. Ah, eu vou morar nos Estados Unidos, eu estou indo para Portugal, eu vou para a Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, e por que você está indo para lá? Não, porque lá é uma outra coisa, lá você valoriza, lá você vai ganhar dinheiro, lá o pessoal tem orgulho, né? Eu digo, e por que você não desenvolve o seu orgulho aqui? Desta terra, por que não ter esse sentimento de pertencimento que nos faça virar a história? Porque eu estava falando sobre violência contra as mulheres, que é um tema que eu tenho abraçado muito ultimamente, e falando, obviamente, de desigualdades, a gente percebe que só há violência quando há silêncio. E, obviamente, quando há silêncio, também o orgulho não pode se manifestar. Então, eu quero dizer claramente que é um orgulho ter você no Ceará, com esse coração cearense, com essa linguagem que você já adaptou, com todas essas personalidades. Algumas dessas pessoas que você falou deverão estar conosco ao longo dessa nossa caminhada de reconhecer aquele que tem talento e que traz orgulho para o nosso Estado, e que é por isso que a gente quer ecoar pelo Brasil inteiro essa capacidade empreendedora e transformadora, para que as pessoas entendam que a cabeça é grande porque é pensamento demais, é ideia demais e é ação demais. Então, o Tavinho está aí divulgando, você está produzindo, nós estamos colaborando, porque isso é uma troca de expertise, além de todo o conhecimento. Obviamente, quando o Marcos falou das crises, eu não tinha entrado nessa seara, porque os mercadinhos São Luís não existiriam se não estivessem as crises que vocês vivenciaram. Vocês, eu vou até usar uma palavra, uma expressão que às vezes a Luísa Trajano usa, que é CEO das crises, né? Você também é um CEO das crises. Você superou, você administrou, você conseguiu vislumbrar oportunidades, mas sempre com o foco do relacionamento, o foco das pessoas, porque por mais que nós tenhamos tecnologia, se não tiver a emoção por trás, as pessoas não vão captar e nós não seremos robôs, né? Então, ratificar, mais uma vez, a confiança que você também depositou em nós, mesmo sem conhecer a rede, você aceitou, e nós bem sabemos que outros empresários poderiam simplesmente dizer, não me interessa agora, eu estou com muitos cuidados, é um período de crise, e eu preciso dar atenção às minhas empresas. E você não fez isso. Então, a gratidão já é perene, é eterna. Agradecer à diretoria, que assim, foi unânime quando foi citado o seu nome, e vieram assim, muitos incentivos, e todo mundo se esforçando para que as pessoas não perdessem a oportunidade de lhe ouvir.
Agradecer aos coligados que entenderam e que perceberam a oportunidade singular desse compartilhamento. Agradecer aos nossos convidados, muito poucos, que aqui também vieram para fazer parte, porque a sexta-feira é uma reunião dos coligados, né? E nós estamos abrindo hoje com você também para essas apresentações magnas, master. Então, Neto, gratidão, gratidão e gratidão. Você nos encantou, e como o Exupéry disse, quando a gente é encantado, a gente se torna cativo, né? Então, estamos cativos do seu trabalho, do seu profissionalismo, da sua qualidade de vida, seja ela familiar, seja ela profissional, e agradecer a Silvana por já ter lhe convidado para ser o nosso padrinho, porque nós não poderíamos ter uma personalidade melhor que englobasse todos os valores que a rede defende. Muito obrigada. Obrigado, Norma. Eu acho que vocês se lascaram com o padrinho, mas... duas coisas, né? A Norma estava falando aí do preconceito com o nordestino. Quando a Silvana começou a falar aqui, quando eu entrei, antes de abrir a reunião, ela, Neto, como é que você quer que... Severino, como é que você quer que te chame? Aí eu falei, não, chama mesmo de Neto, né, que é como todo mundo, mas é assim, você não imagina o que era um Severino no Rio de Janeiro. Era Paraíba, era Surubino, então eu sofri pra caramba com a história do preconceito do nordestino. E depois eu tive outro trauma na minha vida, que foi no CDL, porque sabe o que acontecia? Eu tinha que falar toda a vida depois da Norma, que nem agora. Aí já matava o meu discurso todinho, né? Como é que podia, tal, não sei o quê. Mas grato a vocês, né, aqui por esse momento, por conhecer a rede, né, por acreditar, né, eu acredito realmente na colaboração. Quando a gente sai e dedica 3 anos, né, eu admiro aqui gente como o Honório, como Freitas, como Assis, né, como Pio, ou tantos outros que passam e se dedicam um período a uma entidade, né, de classe. Ele está fazendo isso também, ele está acreditando na colaboração, ele acredita nisso. O cearense tem isso demais, 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 né? A nossa experiência aí de vida, né, diz isso para a gente, né? Quantas vezes a gente entrou, viu redes funcionando, associações, etc., né, ou redes colaborativas, como é a que nós fazemos parte hoje da Rede Brasil, que ela é muito maior do que nós conseguimos fazer de negócio juntos, né? A colaboração é muito superior a isso. Enfim, aprendi demais, gostei de conhecer, gostei do afilhado, já posso chamar assim, né? E grato aqui por essa manhã. Tá joia? Eu quero só pedir uma permissão, desculpa, Silvana, Neto, por favor, mas eu queria registrar o agradecimento a 2 outras pessoas que eu ainda não fiz. Um é o Rômulo. O Rômulo, ele é extremamente cuidadoso aí nessa área comercial e dá sempre um suporte, uma segurança para a gente, e eu só agradeço às mulheres, normalmente, entendeu? É sempre assim, Rômulo, nós somos esquecidos. Mas hoje eu quero publicamente agradecer ao Rômulo por todo o carinho, todo o cuidado e toda a atenção. E quero agradecer ao Lucas Ramalho, não é, que veio me acompanhando ao longo dessa nossa transição aí de conversas para chegar a esse momento. Então, Lucas, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. Eu mandava mensagem para o Lucas no sábado à tarde, ele dizia, Norma, eu te respondo na segura. Eu digo, nossa senhora, eu perdi as regras de boa conduta e de educação faz tempo. Muito obrigada. Não, eu também, viu, Norma? Ontem, 10 horas da noite, estava mandando mensagem para ele. Ainda bem. Lucas, obrigada. Um cheiro também para ti, muito obrigado aqui